Este homem é incrível. Ele achou esta caixa cheio de cortador de unha, então ele teve uma brilhante ideia. Ele juntou eles e depois soldou mais uma barra de ferro neles. E logo em seguida ele colocou eles em uma forja. Quando eles já estava bem vermelho, ele retirou eles e jogou bórax por cima e colocou na forja novamente. Quando ficou bem vermelho, ele retirou ela novamente e foi batendo ele com uma marreta. Quando os ferros ficou bem unidos, ele colocou mais bórax. Vocês sabem para que serve o bórax? Ele é colocado no ferro porque ele retira a corrosão e faz a limpeza do ferro. Então ele colocou ele em uma prensa e bateu até o ferro ficar bem esticado. E depois foi passando uma lixadeira nas laterais dela até ficar bem lisa. E em seguida ele faz 5 marcações utilizando uma régua e um pincel. E depois ele corta ela em pedaços. Cortada em pedaços, ele coloca elas uma junta com as outras e depois prende, e em seguida ele solda elas. E coloca na forja novamente. E em seguida ele coloca na prensa de novo, e vai batendo ela até ficar bem esticada. Com isso, ele coloca ela na forja mais uma vez. E depois, utilizando a marreta, ele vai modelando ela por completo. E mais uma vez ele coloca ela na forja, mas agora para modelar a outra parte, porque tem que estar bem quente para facilitar a modelagem. Ficando do jeito que ele queria, ele retirou o ferro que ele estava usando para suporte, e assim ele partiu para a parte de lixar ela por completo. Assim ele vai retirando todas as imperfeições e deixando ela com o acabamento mais impecável. Não é à toa que ele tem clientes por todo o mundo. Depois ele conferiu se ela estava bem alinhada. Aí vocês já imaginam o que ele está fazendo, né? E depois de novo ele colocou na forja e em seguida aos poucos foi colocando na água. E já foi pro processo de lixamento, para ela ficar com aquele brilho incrível. E após isso, ele deixou ela de molho por algumas horas no cloreto de ferro. E depois retirou ela e foi lavando e lixando ela com uma lixa 1000. Então, ele pegou um pedaço de um chifre de um cervo e fez um buraco nele. Em seguida pegou um pedaço de madeira e também fez um furo nela utilizando uma broca. E em seguida, ele preparou uma cola e jogou dentro do buraco da madeira que ele havia feito. E depois passou bastante cola na faca e encaixou a faca na madeira. Então ele fez outro furo na madeira e depois jogou bastante cola no buraco e em seguida ele colocou um pino nele. E com uma lixadeira ele foi lixando ela por completo. E assim fazendo um cabo perfeito para a faca, isso mesmo, uma faca, um cliente encomendou uma com ele e ele fez utilizando cortadores de unha. Esse homem é um excelente profissional e veja o quão afiada ela ficou. E assim ficou a faca, uma peça única que ele fez com muita dedicação e exclusividade. Perfeita, né?